A humanidade. O surgimento dos humanos como espécie foi um dos eventos mais significativos da história da Terra. Embora nosso planeta tenha mais de 4,5 bilhões de anos, os humanos apareceram há apenas cerca de 250 mil. Nesse curto período, criamos uma civilização notável, aprendemos a explorar recursos naturais e nos adaptamos para sobreviver a dificuldades climáticas e desastres naturais. Contudo, os processos demográficos das últimas décadas, principalmente os associados às baixas taxas de fertilidade no mundo desenvolvido, nos fazem questionar se o homem está falhando em se adaptar ao desenvolvimento de sua própria civilização. Estamos em um ponto de virada na história humana ou apenas o começo da extinção? O homem é apenas um fenômeno passageiro na história do cosmos? Ou este é um novo desafio que superaremos? Bem-vindo ao Dossiê dos anos 20. Além deste vídeo que você está assistindo, eu produzi uma versão estendida exclusiva para os apoiadores do canal. Nela, eu incluí informações e estatísticas daqui do Brasil. Se quiser ter acesso, clique no link da descrição e torne-se um apoiador do canal. A humanidade nasceu na África e, pela imigração, estabeleceu-se em outras áreas ao redor do globo. As estimativas populacionais para a pré-história sugerem que éramos apenas 2 milhões de Homo sapiens em 50 mil a.C. A população cresceu gradual e lentamente até 5 milhões por volta de 8.000 a.C. Mas períodos de crescimento populacional foram intercalados com períodos de declínio local, pois, durante a maior parte da história humana, o Homo sapiens era caçador-coletor e o número de pessoas em uma determinada área dependia da disponibilidade de alimentos e da incidência de doenças. Quando a população de uma área crescia além da capacidade de sustentá-la, ocorria uma catástrofe de mortalidade, como resultado da fome e de doenças, e a morte daqueles capazes de manter o tecido social. Com o tempo, as guerras entre diferentes populações humanas começaram a assumir um certo significado, como resultado das mortes causadas por guerras, destruição e pelos frequentes períodos de fome e epidemias que se seguiram às guerras, impedindo o crescimento populacional. Com o tempo, no entanto, as pessoas aprenderam como aumentar a disponibilidade de alimentos e se proteger da fome. Isso foi alcançado por meio da disseminação da pecuária e da agricultura, como o cultivo de figos, ervilhas e cereais no Oriente Médio, arroz e milho na China e milho na América Central, o que lançou as bases para o crescimento populacional. Por volta de 5.000 a.C., a população da Europa era estimada em 3 milhões, vivendo em áreas climaticamente favoráveis da bacia do Mediterrâneo. Ao mesmo tempo, os centros populacionais da Ásia estavam ao redor do Mar da China Oriental e da Península Indiana, incluindo o Vale do Ganges. A população da Ásia era de cerca de 9 milhões. No Oriente Médio, as áreas mais densamente povoadas eram a Anatólia e o crescente fértil ao longo do Eufrates e Tigre, da Síria até o Vale do Jordão. Na África, a população vivia principalmente no delta do Nilo. Nas Américas, a concentração estava na América Central. A lenta disseminação da capacidade de controlar a natureza fez a população mundial aumentar, mas ainda lentamente. 1000 anos antes de Cristo era de 125 milhões, no primeiro ano de nossa era, 240 milhões, e 1000 anos depois, 335 milhões. Foi apenas no segundo milênio que o crescimento da população começou a acelerar. Em 1300, a população era de 435 milhões, em 1500, 480 milhões e em 1700, 645 milhões. Ao longo desse período, entretanto, a humanidade ainda tinha problemas com epidemias. As maiores causaram enormes perdas de vidas e não pouparam a elite. Basta dizer que a vítima da peste ateniense, que eclodiu durante a Guerra do Peloponeso e o cerco de Atenas por Esparta, e que também foi a maior epidemia da antiga Hélade, foi o próprio Péricles. 1 em cada 3 pessoas no Império Romano morreu da peste antonina, a pior epidemia da Roma antiga.
Até imperadores, incluindo o imperador filósofo Marco Aurélio, perderam a vida. A peste justiniana, que começou em Bizâncio em meados do século VI, fez um número ainda maior de vítimas. Algumas estimativas sugerem que até 100 milhões de pessoas podem ter morrido como resultado de várias ondas. A maior epidemia da Idade Média, a peste conhecida como peste negra, fez entre 25 e 50 milhões de vítimas, matando até metade da população do continente. O número foi ainda maior em ondas sucessivas de epidemias no México, onde doenças anteriormente desconhecidas, introduzidas da Europa, causaram uma extinção em massa no século XVI, exterminando a maior parte da população indígena. Na virada dos séculos XVIII e XIX, no entanto, uma verdadeira revolução começou na Europa. Iniciou-se uma explosão demográfica, resultado da mudança demográfica mais fundamental da história humana, conhecida como transição demográfica. Em que ela constituiu? A primeira fase da transição demográfica abrange quase toda a história até a Revolução Industrial. Durante a maior parte dela, o número de filhos que uma mulher teria era determinado pelo tempo que ela permanecia em um relacionamento com um homem. No entanto, as difíceis condições de vida significavam que a mãe ou o pai frequentemente morriam antes que a mulher atingisse a idade da infertilidade. Não obstante, estima-se que durante a maior parte da história humana, uma mulher tinha em média 6 filhos. Mas esse grande número de nascimentos não contribuiu significativamente com o crescimento populacional, devido à alta mortalidade, especialmente a infantil. Estima-se que entre 40% e 50% das meninas nascidas não viviam até a idade da primeira menstruação. A idade média em que o primeiro filho nascia era próxima dos 25 anos, e essa idade raramente era vivida por mais de uma filha em média. Assim, a alta fertilidade era compensada por uma expectativa de vida baixa, o que quer dizer que a população não mudava significativamente. Esta é a primeira fase da transição demográfica. No século XVIII, os primeiros países europeus entraram em uma segunda fase, a fase de aumento da expectativa de vida. Isso foi impulsionado por descobertas médicas como a da vacina contra a varíola em 1796, melhorias na higiene e a disponibilidade de água limpa. Também outras melhorias relacionadas à produtividade agrícola, como o sistema de 4 campos, o desenvolvimento do mercado agrícola, transporte, irrigação, o desenvolvimento de cruzamentos entre plantas e animais. Também devemos mencionar o desenvolvimento de ferramentas agrícolas e, finalmente, a introdução de novas culturas, principalmente batatas importadas da América do Sul, assim como milho. Como resultado, as taxas de mortalidade, especialmente a infantil, caíram significativamente, permitindo que uma porcentagem maior de crianças crescesse e tivesse seus próprios filhos. As taxas de fertilidade também permaneceram altas nesse período devido à religiosidade e à falta de necessidade individual de reduzir as taxas de natalidade. Assim, a população começou a crescer rapidamente. O terceiro estágio é aquele em que a mortalidade caiu após novas descobertas médicas e melhorias na higiene, como o abastecimento de água, saneamento e latrinas. Mas nesta fase, as taxas de fertilidade também caíram, em parte por causa do desenvolvimento econômico, a urbanização e a disseminação de normas pelo controle de natalidade. Mas o declínio da mortalidade é mais rápido do que o da fertilidade, e a população continua crescendo rapidamente. No estágio 4, os avanços médicos continuam a contribuir para o declínio da mortalidade, mas a fertilidade diminui na mesma proporção, de modo que o crescimento populacional diminui e começa a se estabilizar. Mas a população já é significativamente maior do que no estágio 1. O estágio 5 é o estágio atual, o estágio de maior incerteza, porque não está claro se este é o estágio final ou apenas mais um estágio de transição demográfica. Nesta fase, a fertilidade cai tanto que não é mais suficiente para manter a estabilidade da população, que começa a diminuir. Com a higiene e a medicina em níveis altos, as pessoas vivem muito e raramente morrem jovens. Mas isso ainda não é suficiente para impedir a queda da população.
O futuro da humanidade depende de o estágio 5 ser o estágio final da transição demográfica ou se conseguimos aumentar as taxas de fertilidade. Até aqui, só teoria, mas e a prática? Bem, diferentes países entraram nos estágios da transição demográfica em momentos diferentes, e a duração dos diferentes estágios também variou. A França foi o primeiro país a entrar no segundo estágio da longevidade. Também foi o primeiro a declinar a fertilidade pela mudança de valores no século XVIII, associada à secularização e à intensificação do controle da natalidade. Posteriormente, o declínio da fertilidade se espalhou de oeste para leste em sucessivos países europeus, Alemanha, Polônia, Tchequia e Inglaterra, e mais tarde para o sul, para a Itália e Espanha. Como resultado do segundo e terceiro estágios da transição demográfica, a população da Europa explodiu, de menos de 225 milhões em 1820 para quase 500 milhões em 1913, apesar da partida de quase 60 milhões para o Novo Mundo, principalmente a América do Norte. As perdas da Primeira Guerra Mundial, que resultaram em 13 milhões de mortes na Europa, e a gripe espanhola, que ceifou 2,6 milhões de vidas no continente, foram compensadas. Em 1924, a população da Europa já havia ultrapassado a de 1913, apenas para atingir quase 580 milhões 15 anos depois, em 1939, às vésperas da Segunda Guerra Mundial. O início desigual dos diferentes estágios da transição demográfica em diferentes países também teve um impacto significativo nas participações populacionais entre os países. Na época de Napoleão, a França era o país mais populoso da Europa, excluindo a Rússia, com uma população de 30 milhões. A população da França no início do século XIX era o dobro da Alemanha e maior que a da Áustria ou dos Estados italianos. Isso deu a Napoleão uma vantagem demográfica, que ele usou para levantar e reabastecer exércitos que invadiram grande parte da Europa em uma década. Mas ao longo do século XIX, a taxa de natalidade na Alemanha foi significativamente maior do que na França, e o crescimento populacional foi muito mais rápido, de modo que na segunda metade do século XIX as populações eram iguais. No início da Primeira Guerra Mundial, a população alemã, com mais de 66 milhões, era quase 60% maior que a francesa. E às vésperas da Segunda Guerra Mundial, com uma população de quase 70 milhões, a Alemanha já era 2/3 mais populosa que a França, enquanto a população da França era quase idêntica em ambos os casos, pouco menos de 41 milhões e meio. Como já mencionado, os efeitos da secularização e controle de natalidade na França em meados do século XVIII foi uma taxa de fertilidade muito menor, seguida por um crescimento populacional mais lento. Mas as autoridades começaram a agir. Durante a Revolução Francesa, foram introduzidas isenções fiscais para famílias com ao menos 3 filhos. Mas o verdadeiro choque foi a perda da Alsácia-Lorena para a Alemanha em 1870, o que fez os franceses perceberem sua situação demográfica. De acordo com o demógrafo e historiador Hever Lebras, o crescimento populacional se tornou um valor republicano, no mesmo nível da liberdade, igualdade e fraternidade. Na década de 1930, foram introduzidos os primeiros benefícios familiares e em 1939 foi adotado o Código da Família, que expressava objetivos pró-natalidade. Após 1945, Charles de Gaulle desempenhou um papel importante. O objetivo fundamental de sua política era restaurar a glória da França, incentivando a fertilidade. O governo de Gaulle definiu a política populacional como a prioridade do Estado francês. Após a Segunda Guerra Mundial, a Europa já estava avançada em seu declínio de fertilidade. Em 1975, a taxa de fertilidade havia caído abaixo do nível de reposição de 2,1 filhos por mulher, e desde 1990 a taxa está em torno de 1,5. A Europa é, portanto, o primeiro continente a entrar no estágio 5 da transição demográfica. A América do Norte está se movendo em uma direção semelhante, com as taxas de fertilidade caindo abaixo do nível de reposição já em 1972.
mas se aproximando do nível de reposição novamente na última década do século XX e na primeira década do século XXI. A situação na Ásia é diferente. No final da década de 60, a fertilidade era próxima de 6 filhos por mulher, mas desde a década de 70 houve um declínio acentuado. Em 2020, a taxa de fertilidade na Ásia caiu abaixo do nível de reposição. Na África, permaneceu relativamente alta por mais tempo, em torno de 6 filhos e meio por mulher até o início de 1980. Mas desde então, também houve uma clara tendência de queda, com a taxa mal ultrapassando 4 filhos por mulher em 2023. A transição demográfica está em diferentes estágios em diferentes países. As situações mais extremas estão na África e na Ásia. Nos países mais desenvolvidos da África, como África do Sul, Tunísia ou Marrocos, tiveram um declínio nas taxas de fertilidade desde a metade da década de 60 e agora estão próximos dos níveis de reposição. Por outro lado, há os países mais pobres, Chad, Mali, Níger ou República Democrática do Congo. E mesmo nesses países, houve uma clara tendência de queda nos últimos 15 anos. Já a Ásia é um continente onde a transição para baixa fertilidade foi extremamente rápida. A Coreia do Sul levou 24 anos para passar de uma taxa de fertilidade de 6 filhos por mulher para uma taxa abaixo do nível de reposição. Na China, onde essa mudança começou 10 anos depois, levou apenas 22 anos para atingir um declínio tão significativo. A exceção entre os países do Extremo Oriente é o Japão, onde a fertilidade já era baixa na década de 50, caiu abaixo do nível de reposição e permaneceu baixa desde então. Um dos claros líderes no declínio da fertilidade é o Irã. No país governado pelos ayatolás, levou apenas os últimos 15 anos do século XX para que a taxa de fertilidade caísse de 6 filhos para abaixo do nível de reposição. A Índia, o país mais populoso do mundo, demorou um pouco mais, porém também seguiu esse caminho, enquanto Bangladesh, com metade da população dos Estados Unidos, está pouco abaixo do nível de reposição. Os últimos países com altas taxas de fertilidade começaram a declinar. Começou no Paquistão na década de 1990 e no Afeganistão uma década depois. Mas taxas de fertilidade estão declinando em todos os continentes, embora estejam atualmente em níveis diferentes e escalonado ao longo do tempo. De uma perspectiva global, as projeções da ONU até o final do século mostram que em meados do século XXI, daqui a 25 anos, a fertilidade humana cairá abaixo do nível de reposição. No final do século XXI, todos os continentes terão taxas de fertilidade abaixo de uma média de 2,1 filhos por mulher. Mesmo que o declínio global da fertilidade seja mais lento do que o projetado, principalmente por causa de um declínio mais lento na África, ainda se espera que ocorra. Devido às limitações biológicas, a possibilidade de aumentar a expectativa de vida é limitada. Portanto, uma taxa de fertilidade abaixo da reposição, mais cedo ou mais tarde, levará ao declínio populacional. Vejamos a história mundial. Desde o século XIX, temos visto uma verdadeira explosão demográfica. O mundo atingiu o primeiro bilhão de habitantes em 1818. Levou 105 anos para atingir o segundo, apenas 36 anos para o terceiro e apenas 15 anos para o quarto. Então, a humanidade passou regularmente da marca do bilhão a cada 12 anos, atingindo 8 bilhões em 2022. Mas as projeções da ONU mostram que esperaremos mais pelo próximo bilhão. Levará 15 anos para atingir o 9º bilhão e mais 23 anos para o 10º. E é aí que o crescimento populacional começará a parar. A partir da década de 2080, quando se espera um pico de cerca de 10,3 bilhões, a população mundial começará a diminuir. Esse declínio ocorrerá na Europa, que já começou a diminuir a partir de 2021, na Ásia, que deve atingir o pico na década de 2050, e na América do Sul. A população da África continuará crescendo, mas a um ritmo cada vez mais lento a partir da segunda metade do século XXI, e não será capaz de compensar o declínio populacional nos outros continentes e se aproximará de um pico que se espera atingir no próximo século.
ponto em que a África também entrará em um período de declínio populacional. Como podemos ver, o planeta não está ameaçado pela superpopulação. A humanidade está ameaçada pelo declínio final da população, se acontecer de o estágio 5 da transição demográfica não ser mais um estágio, mas o último estágio da história humana. Então, de onde vem a tese popular da superpopulação global? Você tem que voltar ao final do século XVIII. Em 1798, o economista inglês Thomas Malthus publicou um ensaio sobre o princípio da população. Segundo Malthus, a população da Terra cresce exponencialmente, enquanto a produção de bens e alimentos cresce linearmente. Como resultado, haveria um fenômeno conhecido como armadilha malthusiana, em que o crescimento populacional ultrapassaria a produção de alimentos, levando à fome, pobreza, disseminação de doenças e guerras por recursos. Malthus, então, defendeu um limite para o crescimento populacional. Porém, no século XX, graças à Revolução Industrial, que entre outras coisas levou ao aumento significativo da produtividade agrícola, esse fenômeno não ocorreu. Porque, embora a população tenha crescido rapidamente, a humanidade foi capaz de produzir toda a sua alimentação. O malthusianismo voltou nas décadas de 1960 e 70, quando o movimento neomalthusiano surgiu em meio a um crescimento populacional mundial significativo. As bases foram o livro de Paul Ehrlich, A Bomba Populacional de 1968, e o relatório do Clube de Roma, Limites do Crescimento, de 1972. Eles argumentavam que o crescimento populacional é mais lento que a produtividade agrícola e leva ao consumo de recursos da terra, defendendo então a redução da fertilidade por meio da contracepção e do aborto, e, se necessário, a força. Enquanto isso, outra revolução na produtividade já estava ocorrendo na agricultura, e foi denominada Revolução Verde, resultante da disseminação da mecanização, fertilizantes, produtos fitossanitários e a introdução de novas espécies. Ao mesmo tempo, Julian Simon apontou que a humanidade foi capaz de descobrir, ao longo do tempo, o uso de recursos que até então eram considerados inúteis, e assim tornar viáveis. Para corroborar as palavras de Simon, lembremos da vida relativamente curta, mas significativa, do petróleo, gás natural e urânio como fontes de energia, para as quais a humanidade encontrou um uso recentemente, ou ainda os elementos de terras raras. Embora a população mundial tenha mais que dobrado desde a publicação daqueles relatórios, a história mostra que não houve um aumento da pobreza. De fato, nas últimas décadas, houve um declínio espetacular da pobreza, e se há o flagelo da fome em algum lugar, é culpa de guerra, corrupção ou do próprio Estado. Ou seja, o medo da superpopulação, ainda presente em muitos livros ou filmes de ficção científica, não se aplica na realidade. A questão é o oposto. A baixa fertilidade é um problema. Os desafios podem se dividir em dois grupos: os que afetam o mundo como um todo e os que afetam países individualmente. No primeiro grupo, apesar do esperado declínio populacional, a humanidade continuará existindo além da minha e da sua vida. Mas da perspectiva da história da existência humana na Terra, se nada mudar, o declínio da população será extremamente rápido. Isso é diferente da perspectiva de países individuais que já entraram no quinto estágio da transição demográfica. Nesse caso, se nada mudar, até o final do século XXI, daqui a apenas 75 anos, o que alguns dos que estão vivos hoje já podem testemunhar, os países com as menores taxas de fertilidade experimentarão um declínio populacional significativo. Os países do leste asiático serão os mais afetados. Se as taxas de fertilidade atuais se mantiverem, até o final do século, só a população da China terá perdido uma cifra inimaginável de mais de 1 bilhão de pessoas, um declínio de 72% de seu tamanho atual. Um declínio até maior é esperado na Coreia do Sul, onde a população cairá 73% de seu nível atual, de pouco menos de 52 milhões, para 14 milhões. O Japão perderá mais da metade de sua população, de 122 milhões hoje, para menos de 60 milhões.
E é importante lembrar que a história não terminará em 2100 e o declínio continuará nos anos seguintes. Na Europa, os maiores declínios serão em sua parte centro-oriental. A Polônia liderará o declínio, com sua população caindo 62%, de quase 38 milhões para 14 milhões. Não muito melhor está a Romênia, cuja população cairá mais da metade, e a Chequia, que perderá quase 40% de sua população. Situação semelhante pode ocorrer no sul da Europa, com o declínio sendo impulsionado pela Itália, Grécia e Espanha, que perderão cerca de metade de suas populações. Se nada mudar, a população de países continuará caindo para níveis drásticos. Veja a Polônia, por exemplo. Se as tendências atuais continuarem, sua população cairá para 4 milhões em 2200 e para menos de 1 milhão em 2307. O país pode sobreviver a tal declínio populacional? Não temos a resposta para essa pergunta, e as perguntas associadas ao despovoamento sugerem que pode ser um grande desafio. O declínio populacional também será acompanhado pelo envelhecimento demográfico. Esse processo é caracterizado por um aumento na proporção de pessoas em idade de aposentadoria e uma diminuição na proporção de pessoas em idade ativa, ou seja, haverá menos pessoas sustentando cada aposentado. Esse não é um fenômeno novo. Em 1980, por exemplo, metade dos europeus tinha menos de 32 anos. Em 2023, os europeus eram 10 anos mais velhos em média. O envelhecimento continuará, especialmente em países com menores taxas de fertilidade. As projeções da ONU mostram que, se nada mudar, até o final do século XXI, a China não apenas terá 1 bilhão de pessoas a menos, mas metade delas terá mais de 58 anos. Na Coreia do Sul, a população será ainda mais velha, com metade dos coreanos com mais de 61 anos. Isso está causando pânico em termos de crescimento econômico e o pagamento de pensões e fornecimento de cuidados de saúde. No final de setembro, o vice-ministro da Saúde da Coreia do Sul, Lee Ki-il, anunciou que o Fundo de Pensão Estatal da Coreia do Sul, um dos maiores do mundo, ficará sem dinheiro até 2056 se não houver reformas. Como aponta a Bloomberg, esse risco destaca o futuro terrível para os aposentados na população coreana em rápido envelhecimento. Assim, o governo propôs aumentar as contribuições de 9% para 13%, a primeira mudança desde 1998. Essas não são as únicas medidas do governo de Seul. Em maio de 2024, foi relatado que o governo estudava a possibilidade de fornecer um auxílio natalidade astronômico, equivalente a mais de $70 mil. Em junho, o governo anunciou planos para criar um Ministério de Estratégia Populacional, chefiado por um ministro composto de vice-primeiro-ministro, que, entre outras coisas, desenvolveria políticas contra a baixa fertilidade e coordenar o trabalho de vários ministérios a esse respeito. As consequências da mudança demográfica incluem um rápido declínio da população em idade ativa. Como a proporção de idosos aumentará à medida que a população diminuir, o declínio da população em idade ativa será ainda mais rápido do que o declínio da população total. E isso é importante porque a população em idade ativa é a base e o potencial demográficos do crescimento econômico. A análise mais recente do Centro de Pesquisa em Política Econômica mostra que a mudança na estrutura etária na Alemanha, França, Reino Unido e Itália já teve um impacto negativo no crescimento econômico desde meados de 1990, e o modelo sugere que esse impacto negativo piorará. Lembre-se que esses países não são os que têm os maiores problemas demográficos da Europa. Já o relatório da McKinsey, intitulado Como elevar as ambições da Polônia no limiar de uma nova era, aponta que as tendências demográficas e sociais serão um obstáculo para manter o crescimento econômico no ritmo das últimas décadas. Um dos obstáculos ao crescimento econômico será o declínio da demanda interna. Como mostra uma pesquisa daquele país, devido às mudanças demográficas, a renda total do trabalho na Polônia em 2080 será 40% menor do que em 2012,
e isso assume uma taxa de fertilidade maior nesse período do que nos últimos anos, o que se traduzirá em uma demanda de mercado significativamente menor. O famoso relatório Draghi sobre a União Europeia indica que até 2050, devido ao declínio da população em idade ativa e assumindo que o crescimento da produtividade seja mantido, isso só será suficiente para manter o PIB da União Europeia estável. O relatório não indica o que acontecerá se o declínio da população em idade ativa acelerar durante esse período, ou se o crescimento da produtividade diminuir, ou o que acontecerá após 2050. Então, uma maior produtividade pode compensar a perda de mão de obra? Para alcançar um salto na produtividade, muitos estão depositando suas esperanças em uma revolução na aplicação da inteligência artificial. No entanto, estamos apenas no início de uma atividade significativa nessa área e ainda não podemos determinar o que ela realmente trará. Embora o investimento em seu desenvolvimento esteja crescendo rapidamente, a lista de obstáculos a serem superados é longa, incluindo os limites do poder de computação, a qualidade dos modelos, questões legais e proteção de dados. E embora um relatório recente da Universidade de Stanford sugira que a IA já está melhorando em gráficos ou trabalho com texto, como conclui o artigo da The Economist, o impacto significativo da IA na economia ainda está para ser visto. Em contraste, o professor do MIT e recente ganhador do Prêmio Nobel Daron Acemoglu, citado em um relatório da Goldman Sachs de junho de 2024, prevê, citação, "Dado o foco e a arquitetura da IA generativa de hoje, mudanças disruptivas não virão rapidamente." Fim da citação. A IA, portanto, tem o potencial de aumentar a produtividade, mas nem toda a esperança deve ser depositada nela para os desafios demográficos. Por fim, resta responder se o remédio para o problema demográfico é a migração. Da perspectiva da população humana de todo o mundo, claro que não, pois o deslocamento não altera a população total do planeta. No entanto, a resposta à questão de saber se a migração pode ser um remédio para países individuais com baixas taxas de fertilidade já foi resolvida no início do século XXI, quando demógrafos da ONU elaboraram um modelo de que tipo de migração os países europeus poderiam precisar para poder reproduzir os números populacionais que estão sendo perdidos devido às baixas taxas de fertilidade. De acordo com esses cálculos, para que a Europa mantenha uma população estável em 50 anos, ela precisaria atrair mais de 95 milhões de imigrantes durante esse período. E para manter uma população em idade ativa estável, o número de imigrantes precisaria ultrapassar 160 milhões. É difícil esperar que seja possível atrair tal número de imigrantes com adaptabilidade adequada. A conclusão, portanto, é que a migração não é a solução para os problemas demográficos. A migração seletiva e a fuga de cérebros podem contribuir para o preenchimento de vagas em áreas altamente especializadas, mas ainda não é suficiente para preencher a lacuna demográfica em todas as áreas. Portanto, a solução para o desafio demográfico está em aumentar as taxas de fertilidade. E isso é essencial não apenas para a sobrevivência de longo prazo da humanidade, mas também para o desenvolvimento e até mesmo a sobrevivência de nações. Para aumentar a fertilidade, o foco deve estar nos países mais desenvolvidos, pois são nesses países que as taxas estão caindo muito abaixo do nível de reposição. Os fatores que limitam a fertilidade nos países mais desenvolvidos são universais, embora cada um tenha uma magnitude diferente de país para país e, portanto, afete a taxa total de fertilidade mais fortemente em um país e menos em outro. Ao apresentar as várias barreiras, precisamos de um país para servir de exemplo, a Polônia. Não apenas porque é o país do dono do canal original, mas porque este país tem uma das menores taxas de fertilidade do mundo. Mas lembre-se que há uma versão estendida exclusiva para os apoiadores do canal com dados do Brasil. Link na descrição. A Polônia, por um lado, após o colapso do sistema comunista em 1990,
é a líder europeia indiscutível em crescimento econômico. Após a eclosão da guerra russo-ucraniana, a Polônia acolheu milhões de refugiados que receberam abrigo nas próprias casas dos cidadãos poloneses, alguns dos quais permaneceram por mais tempo. Por outro lado, a Polônia é um país com uma das menores taxas de fertilidade do mundo e, de acordo com estimativas para 2024, a segunda mais baixa da Europa, atrás da Ucrânia, devastada pela guerra. Então, quais os aspectos cruciais que influenciam as taxas de fertilidade? Claro, para cada um de nós, a decisão de constituir família é particular, mas não há dúvida de que, geralmente, você precisa de um relacionamento que lhe dê uma sensação de segurança, compromisso e, pelo menos, alguma garantia de perpetuidade. As características de tal relacionamento são geralmente mais bem atendidas pelo casamento. Na Polônia, os jovens que pensam em ter filhos precedem seus esforços para ter filhos com o casamento. A falta de um relacionamento com tais características, na maioria dos casos, praticamente elimina a possibilidade de ter seus próprios filhos. Na Polônia, 40% das pessoas de 20 a 39 anos, a faixa etária em que mais de 90% das crianças nascem, não estão em nenhum relacionamento e, portanto, na prática, não têm possibilidade de ter seus próprios filhos. Mas os casais não se formam ao acaso, apenas se o homem e a mulher forem similares em alguns aspectos. O mais importante, do ponto de vista da decisão de ter filhos, é a semelhança do status socioeconômico. E isso é influenciado por muitas coisas, como ocupação, renda, status social ou educação. Pesquisas, incluindo as resumidas no livro de David Buss, A Evolução do Desejo, mostram que, embora seja importante para um homem e uma mulher terem status semelhante, que se chama homogamia, idealmente o homem deve ter um status ligeiramente superior, uma hipergamia. Politicamente incorreto? Sim, mas um fato. A longo prazo, o status social é mais influenciado pela educação, que determina os ganhos futuros e é a base para abrir mais portas para a ascensão social ao longo do tempo. No mundo desenvolvido, no entanto, existe uma lacuna educacional, com uma proporção maior de mulheres jovens do que homens no ensino superior. Essa lacuna é particularmente sentida nos países da Europa Central e Oriental. Na Polônia, mais da metade das mulheres jovens, mas apenas 1 em cada 3 homens, concluíram o ensino superior, ou seja, quase 20 pontos percentuais de diferença, e em alguns países da região, a lacuna é ainda maior. Como resultado, muitas mulheres com ensino superior nunca encontrarão um parceiro e terá filhos. Mas se o casal já tem um relacionamento bem-sucedido, há outro obstáculo: a instabilidade no emprego. A falta de uma previsibilidade da renda futura leva os casais não apenas a se absterem de terem filhos, mas até de se casarem. A razão para isso é a necessidade de vários empregos e contratos temporários. Este é um grande obstáculo para ter filhos, especialmente nos países da Europa Ocidental, onde a proporção de jovens em empregos temporários é alta. E este não é o único desafio relacionado ao trabalho. Para a decisão de ter o primeiro filho, os pais se dedicam em trabalhos de tempo integral, os quais, no início da carreira principalmente, proporciona ganhos relativamente mais altos e, no caso das mães, o auxílio maternidade é calculado com base no salário. Portanto, o trabalho integral garante o benefício maior. Mas para quem tem o segundo ou terceiro filho, um trabalho de meio período é importante, pois facilita a combinação de trabalho e cuidados. A disponibilidade de trabalho de meio período não é um problema nos países da Europa Ocidental ou nos países do Norte, como Suíça, Áustria e Países Baixos. Aliás, há mais mulheres em meio período do que em período integral. Já no leste europeu, muito menos mulheres têm essa oportunidade. É importante notar que, com o rápido crescimento da renda na região, os baixos salários não explicam a baixa demanda do trabalho de meio período. O maior desafio é a inflexibilidade do mercado de trabalho. A flexibilidade do trabalho na perspectiva dos pais é importante nos primeiros anos após o nascimento de uma criança, quando os pais estão se perguntando como cuidar do bebê e como combinar cuidados e geração de renda para a família.
Ao contrário da crença popular, vagas em creches não são incentivos fortes a se ter filhos. Muito mais eficazes são as licenças mais longas e bem remuneradas após o nascimento do filho, que permitem aos pais, especialmente às mães, focarem-se na criança, mantendo a segurança financeira e evitando o estresse de ter que combinar trabalho com cuidados infantis. A esse respeito, os países da Europa Central e Oriental, como Chequia, Lituânia, Letônia, Polônia ou Romênia, oferecem benefícios melhores, até por mais de um ano, enquanto os países do Ocidente e do Norte do continente se concentram no fornecimento de creches. A vontade de ter filhos também está fortemente ligada às condições de moradia. Preços altos reduzem sua disponibilidade, levando as pessoas a adiar o nascimento de filhos e, às vezes, a desistir. Além disso, os preços altos aumentam a propensão a comprar moradias cada vez menores, limitando a quantidade de filhos. Hoje, o lugar mais caro do mundo em termos de acessibilidade à habitação é Hong Kong, onde 19 vezes a renda familiar média anual é necessária para comprar uma casa de tamanho médio. Estima-se que o aumento dos preços das casas em Hong Kong entre 1971 e 2005 foi responsável por até 65% do declínio da taxa de fertilidade, que caiu de 3,46 para apenas 0,96 filhos por mulher. Deve-se acrescentar que ter filhos é bem mais facilitado pela posse de uma casa unifamiliar. Na Polônia, ter a casa própria também é importante para ter o primeiro filho. A formação familiar dos potenciais pais também é importante para a fertilidade. Pessoas que vêm de famílias que se separaram correm maior risco de que seu próprio relacionamento se rompa. Isso enfraquece a percepção do casamento como um relacionamento essencialmente permanente e, portanto, seguro, o que reduz a capacidade dos filhos adultos de terem os seus próprios casamentos. Na Europa, os divórcios aumentaram desde a década de 1960, de 10 divórcios por 100 casamentos em 1965 para 45 divórcios por 100 casamentos 50 anos depois, um aumento de menos de 300 mil para mais de 830 mil por ano. Assim, a próxima geração está crescendo em um período de colapso generalizado dos relacionamentos. Não sabemos se há dados para relacionamentos informais que se pretendiam ser substitutos permanentes para o casamento. Na Polônia, 1 em cada 10 casamentos se rompe, o que é relativamente baixo, mas isso significa 1,7 milhão de crianças crescendo em famílias monoparentais. Essas são algumas das razões para as baixas taxas de fertilidade nos países desenvolvidos. Além de uma longa lista de barreiras, a motivação também mudou. A motivação para ter filhos é diferente hoje do que era há 1.000, 200 ou mesmo 20 anos. Enquanto antes uma pessoa tinha um claro interesse em ter filhos, seja para aumentar o tamanho da tribo ou para fornecer ajuda extra na fazenda, agora a motivação é quase inteiramente impulsionada pelo amor e pelos valores emocionais mais amplos que as crianças trazem e por questões transcendentais. Uma pessoa faz isso não para ganhar nada material, mas para dar de si mesma tempo, dinheiro, comprometimento, sem esperar nada em troca. A complexidade dos fatores que influenciam as baixas taxas de fertilidade torna difícil encontrar um exemplo no mundo de hoje de uma política que reverta as tendências negativas. Muitos países desenvolvidos, especialmente na Europa Ocidental, estão investindo pesadamente na promoção da fertilidade, mas em nenhum desses países há uma reversão sustentada da tendência e um retorno a uma taxa acima de 2,1 filho por mulher. Uma das razões para isso é que esse dinheiro é gasto quase exclusivamente em políticas familiares, ou seja, concessões fiscais, subsídios, construção de creches ou mais licenças para mães e pais. Pode-se até dizer que os países mais desenvolvidos estão presos em uma armadilha da política familiar, quando tomam medidas destinadas a aumentar as taxas de fertilidade, mas ignoram as questões mencionadas no vídeo, como equalizar os resultados educacionais entre homens e mulheres, melhorar condições no mercado de trabalho,
ampliar a disponibilidade de moradia, fornecer apoio psicológico ou habilidades de construção de relacionamentos. Porém, muitos ainda acreditam que não se deve abandonar os incentivos familiares, esquecendo que o aumento do custo de vida é a consequência direta da perda do poder de compra da moeda, que, vejam só, é constantemente depreciada por todos os bancos centrais ao redor do mundo por meio da inflação. Mas, pensando apenas em números de nascimentos, uma taxa de fertilidade de 1,9, no caso da Polônia, significa o dobro de cidadãos em 2100, e aproximar-se da taxa de reposição significa, no longo prazo, estabilizar a população e evitar o risco de um declínio final. Portanto, cada fração na taxa vale milhões de pessoas reais. Para ser justo, há uma exceção no mundo: Israel. É o único país desenvolvido cuja população continua crescendo e que está bem acima do nível de reposição, com uma taxa de 3,0. Embora a taxa de fertilidade dos israelenses seja influenciada por políticas públicas, não há como negar que a localização de Israel, a sensação de insegurança e a consequente necessidade de mobilização fornecem recursos consideráveis de energia social propícios a ter filhos. A atitude dos judeus ortodoxos também é importante. Israel é, portanto, um exemplo bastante único que é difícil de replicar, mas deve-se notar que a religiosidade no cristianismo, que é a principal religião na Europa, também é significativamente propícia à fertilidade. Então, como podemos resumir tudo isso? O declínio da fertilidade é um problema existencial de toda a humanidade. A política familiar é um bom ponto de partida e vale a pena tirar o fardo financeiro daqueles que se esforçam para criar filhos. Porém, um segundo fator, talvez mais importante, é ir além e implementar medidas holísticas em outras áreas. Também é importante transmitir a mensagem positiva sobre ter uma família, o que às vezes está em desacordo com as ideias do mundo moderno, dominado pelo consumismo, carreirismo, conveniência ou narcisismo das mídias sociais. Como Arnold Toynbee, às vezes descrito como um dos maiores filósofos do mundo, concluiu em seu livro Um Estudo da História, ao traçar a ascensão e queda de todas as civilizações na história mundial, ele viu a regularidade de que as civilizações expandem quando são capazes de responder aos desafios do mundo ao seu redor. As civilizações declinam quando perdem essa capacidade. Será que a humanidade agirá para se proteger de sua própria extinção? Não sabemos, mas a humanidade superou todo tipo de problemas ao longo do caminho. Então, há uma chance de conseguirmos fazer isso de novo.